Para fazer os coelhinhos de feltro, você vai precisar de pedacinhos de tecido e feltro na cor e na estampa que você preferir, linha resistente, pode ser a de pipa, linha mais grossinha para bordar, sempre combinando com as cores do tecido, fita de cetim na medida de 7 milímetros e 38 milímetros, molde, que vai estar aqui no box de informações para que você possa baixar gratuitamente. Argolinha de chaveiro, caso você queira que o seu coelhinho seja chaveiro. Linha pesponto na cor preta. Esse alicatinho para que a gente possa cortar o narizinho. Se você não tiver esse nariz, você pode também fazer com tinta para tecido preta. Essas pecinhas aqui, ó, esse chaton, o meu ele tem esse pino e eu vou cortar. Mas é possível você comprar também ele já sem o pino, tá bom? Ou pode ser também botões para decorar. Eu tenho pincel e blush para fazer a maquiagem, tesoura, uma agulha simples, caneta para passar o risco, a conta plástica preta para fazer o olhinho, enchimento, cola quente. Para começar os nossos coelhinhos, eu normalmente não costumo riscar o feltro com caneta, eu costumo transferir os meus moldes assim, ele normalmente fica no sulfite mesmo, e do sulfite eu utilizo aqui uns alfinetes e recorto em cima. Mesmo quando eu já tenha utilizado o molde, ele já está recortado e não tem mais essa borda aqui em sulfite, não tem problema, eu recorto mesmo assim, continuo colocando o alfinete e recortando em volta, tá? Para que eu não tenha que riscar o meu feltro e que saia aquelas marcas de caneta, porque por mais que a gente tente cortar tirando a caneta, sempre ficam os fiapinhos, né? Então é assim que eu recorto todos os meus moldes, tá? Olha só. Depois de recortado, eu vou pegar aqui uma agulha com linha, de preferência uma linha resistente, e eu vou alinhavar esse lado avesso do feltro, vai ficar pra dentro, tá? Esse lado que tem essas bolinhas assim, parecem uns furinhos. Esse é o lado avesso. O lado mais liso é o lado direito. Eu vou alinhavar esse círculo. O alinhavo é bem fácil. Depois de feito um alinhavo em toda a volta do círculo, eu vou preencher com a fibra. O segredo aqui dessa cabecinha é deixar ela bem preenchida, inclusive essas laterais aqui, tá? Então eu vou, olha, enchendo e puxando, tá? Vou colocando o enchimento aqui bem nos ladinhos. Depois de bem preenchido, olha como ela ficou bem durinha, tá bem redondinha. A gente vai arrematar. Entro com a agulha aqui, 1, 2, 3 e puxo. Aí essa linha, que normalmente ela escorrega, principalmente se for a mais resistente, ela não vai mais escorregar, tá vendo? Ela já fica bem amarradinha. Agora eu posso cortar. Não se preocupe que vai ficar um pouquinho aberto, a gente vai fazer o arremate depois desse coelho, não vai aparecer, tá bom? Agora nós vamos fazer a parte do focinho desse coelho, ó. Então tem a bolinha aqui, eu vou pegar aquela linha de bordar mais grossinha, tô usando a rosa porque a orelha da minha coelhinha vai ser rosa, tá? Então sempre usando a mesma linha da cor da orelha para combinar. Eu vou sair assim, não é exatamente no meio do coelho, é um pouco abaixo, tá? Não é no meio do rostinho, é um pouco abaixo do meio, tá? Vou sair com a agulha aqui, o meu nó tá aqui atrás, porque eu quero fazer isso aqui, ó, tá vendo? Para formar o focinho do coelho. Então eu volto aqui por onde eu comecei, ó, tá vendo? E saio de novo com a agulha bem onde eu iniciei. Não precisa ser no mesmo buraco, mas tem que ser próximo a ele, tá? Puxo. Olha, já formou o focinho. Eu vou
passar com a agulha novamente aqui nesse mesmo buraquinho, sair aqui por trás para dar o arremate, ó. Tá vendo? Ó, só para segurar o meu ponto. Agora sim eu entro com aquela pecinha do nariz, eu já comprei assim. Isso vende naquelas lojas de artesanato, casa que vende peças para fazer bonecas, tá? É bem normal de achar, bem fácil de achar. Então eu tenho esse alicate aqui, eu vou cortar esse pino porque eu não preciso dele. Tem que fazer assim porque ele vai longe, ele voa, tá? Então cortei, ficou assim. Já vende também esse focinho sem o pino, tá, gente? É porque eu não tinha, o que eu tinha aqui era esse, então tô utilizando esse. Mas se você tiver o sem pino ou for comprar, já compra o sem pino. Ou, se não tiver e não quiser comprar, usa tinta preta para fazer uma bolinha aqui. Ou se não, pode também colar um pedaço de feltro, né, cortado nesse tamanho. O ideal seria que para colar essa peça plástica aqui, você utilizasse aquela cola universal para artesanato. A minha acabou, então eu vou usar a cola quente mesmo, mas ela não tem uma aderência muito boa, plástico duro no feltro, tá? Eu prefiro usar a cola universal para artesanato nesse caso, tá bom? Tô fazendo assim só para que eu possa liberar o vídeo para vocês a tempo de vocês produzirem. O olho eu tenho aqui uma linha pesponto preta. Eu tô usando aquelas bolinhas tradicionais, né? Bolinha de plástica preta. De novo vou trabalhar aqui por trás. Sempre pegando um pedacinho de feltro, nunca entrando no enchimento, tá, gente? Então venho aqui, bem pertinho do meu nariz. Saio aqui próximo de onde eu entrei. Puxa um pouco. Eu gosto de fazer que o olhinho fique um pouquinho afundado, né? Olha, então eu vou puxar um pouquinho, vou segurar com o meu dedão e vou dar um nozinho aqui atrás, 1 ou 2 nó aqui atrás. Aí saio. Tá vendo? Já tô saindo aqui no outro lado para prender outra bolinha do olho. Mesma coisa, eu vou puxar um pouco e já vou segurar. Com essa mesma linha, eu não vou cortar, eu já vou fazer as duas sobrancelhas dela. Eu já entro por aqui. Procura fazer sempre na mesma altura e tamanho. Não precisa puxar muito para não ficar estranho, tá? Se a gente puxar muito, a sobrancelha fica esquisita. Então, só puxa um pouquinho pro ponto ficar firme mesmo, tá? Não ficar levantada a linha. Vou arrematar, daí corto. Olha só, já tenho o rostinho praticamente pronto, olha que fofa. Agora eu já vou fazer aqui uma maquiagem nela. Eu gosto sempre de usar esse pincelzinho aqui meio redondo, mas quem não tiver pode usar cotonete mesmo, tá? Tem o mesmo efeito. Eu já acostumei com esse pincelzinho, então é um pincel de pintura mesmo, de tecido. Eu comprei só para fazer isso. Olha, lembra que em um dos vídeos eu comentei que às vezes a gente faz esse movimento e acaba levantando o fiapo. Olha, esse feltro deu para ver bem os fiapos levantados, ó. Então, é só vir com a tesoura e já cortar. Tomando cuidado para não cortar um pedaço de feltro junto, né? Então, já tenho ela aqui maquiada. Próximo passo são as orelhas. Eu vou deixar ela reservada aqui. Eu costurei a máquina, mas eu vou ensinar também o ponto atrás, para quem não tem máquina, que possa fazer à mão também, tá? Primeiro de tudo, eu tenho aqui 2 quadradinhos, 2 retângulos, um de feltro e um de tecido estampado. Eu vou colocar direito com direito, direito do meu feltro, direito do meu tecido, tá? Agora eu venho com o molde. Nesse caso, eu tenho que riscar com a caneta, tá? Porque eu vou costurar a máquina e vou costurar em cima do risco da caneta. Então, eu venho aqui com a caneta, faço a demarcação
da orelha. Vou repetir esse processo 2 vezes para fazer 2 orelhas, certo? Então, eu vou colocar aqui um alfinete. Depois de costurado, vai ficar assim. Então, agora eu venho com a tesoura, corto toda essa sobra de feltro e de tecido. Lembra sempre de deixar um retrocesso, começar com o retrocesso da máquina e finalizar com o retrocesso da máquina para que o ponto não solte quando a gente for desvirar essa peça, tá bom? Para desvirar é muito simples, eu vou usar aquele pincel mesmo, vou apoiar o meu pincel aqui na minha mesa e vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou pegar um pedaço do tecido, tá vendo? Olha, agora deu pra ver, ó. Facilmente eu desviro. Se você não tem a máquina de costurar, mas mesmo assim quer fazer esse trabalho, o processo vai ser o mesmo, um pedaço de feltro e tecido, direito com direito. Aí você vem com uma linha, eu vou começar aqui embaixo. Sempre seguindo o risco que eu fiz a caneta. E eu volto bem pertinho do primeiro ponto que eu dei, tá vendo? Então, eu vou um pouquinho à frente e volto para trás, é o ponto atrás, tá? Quando você precisar costurar alguma peça e que você queira um efeito de máquina de costura, e você não tem, você pode utilizar esse ponto e depois desvirar a peça, que vai ficar o mesmo efeito, tá? Então, eu vou fazer isso na peça toda. Então, olha só, depois de terminado, eu vou arrematar aqui atrás. Aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, com mais delicadeza para desvirar, porque a peça não está costurada à máquina, é um ponto manual, então ele não é tão resistente. Então, quem não tiver máquina, mesmo assim pode fazer esse coelho. Agora nós vamos fazer o laço para decorar a nossa coelha. Essa fita ela tem 38 milímetros de largura, tá? Uma fita de cetim, e eu cortei de comprimento 25 centímetros. Todas essas medidas, elas vão estar lá no molde para vocês baixarem, tá? Então, eu vou mostrar aqui o truque que eu faço para poder montar um laço, tá? Se você não tem aquele faz laço, eu uso aqui o meu agulheiro. Então, você pega lá o seu agulheiro, dobra o seu laço assim, a sua fita, né? Assim. Tá, ó. Eu coloco ela aqui em cima do meu agulheiro, espeto aqui um alfinete e agora eu venho com uma linha para amarrar esse laço. Então, eu venho com uma linha aqui. Vou ajeitando aqui enquanto eu vou puxando, para que não puxe torto. Olha só, já tenho o laço lá amarrado, ó. Agora eu venho aqui com o dedo, eu seguro o nozinho para não sair do lugar e dou outro nó. Aqui, gente, sempre deixa, eu vou virar esse nó para trás, tá? Eu vou deixar ele escondido aqui atrás desse nozinho. E eu não vou cortar rente, eu vou deixar sempre uma sobra de linha. Eu deixo essa sobra de linha porque eu vou passar a cola aqui em cima e aí ela não vai soltar, não vai correr o risco desse nó desfazer e soltar. E essa parte aqui do laço eu queimei no fogão, tá? Para que ela não desfie, tá bom? Eu vou precisar também, essa fita aqui ela tem 7 milímetros. Tá? E eu cortei 15 centímetros, tá?
de comprimento. Eu vou fazer aqui um elo com ela, tá? Um ganchinho aqui, ó, passei um pouquinho de cola. Se eu quiser usar essa coelhinha como chaveiro, antes de colar aqui embaixo, eu vou colocar uma argolinha de chaveiro dentro dessa fita, tá bom? Eu vou passar uma cola aqui, bem no centro. Cuidado para não queimar o dedo com cola, porque dói muito. O segredo para que essa fita não saia daqui, depois, vai ser a gente tampar com um pedaço de feltro, tá? Porque senão, quando a gente fizer um atrito, puxar isso aqui, ela acaba soltando, mesmo depois de seca, tá? O cetim, ele tende a descolar do feltro, tá bom? Então aqui, olha, na orelha, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou passar um pouco de cola dos dois lados aqui da minha fita. Lembra sempre de, depois que colou aqui embaixo, levanta um pouco a orelha e passa cola aqui, ó, nessa parte de cima, só um pouquinho, porque senão a orelha vai ficar fazendo isso, olha, vai ficar feio, né? Então, tem que colar um pouquinho aqui sim, para que a orelha não saia do lugar, tá bom? Ajusta aí direito para não ficar torto. E a fita que a gente colou aqui, a mesma coisa. Se eu deixar ela solta, ela, na hora de pendurar, ela vai ficar com a cabeça caída. Isso não é legal. Então, antes de acabar a sua coelhinha, você tem que passar um pouquinho de cola aqui também na fita, a mesma coisa que eu fiz com a orelha, para que a fita fique levantadinha, tá bom? E o coelho não fique com a cabeça, né, caída. Essa é uma diquinha aí que vai fazer diferença depois do coelho pronto, tá? Lembrando, a cola quente não é ideal para colar essa peça plástica no cetim ou no feltro. O ideal é que você use a cola universal para artesanato. A minha acabou, então eu estou usando essa apenas para demonstração no vídeo. Mas, se você tiver a cola universal, ela é garantia melhor de que não vai soltar, tá bom, gente? Pedaço de feltro, redondinho. Essa medida também tá no molde, tá? Eu vou passar a cola em volta e no meio. Aqui não precisa ter medo não de exagerar na cola, tá, gente? Precisa realmente que fique bem coladinho aqui para dar o acabamento atrás da coelhinha. Então é isso, gente, olha, já tá pronta. Olha como fica acabada. E também a versão menino, eu não mostrei aqui o passo a passo, mas exatamente a mesma forma de fazer a coelha, nós vamos fazer o menino, só mudando a cor da orelha, tá? Que eu coloquei aqui um vermelhinho xadrez, uma fitinha marronzinha clara, e ao invés de colocar um lacinho, eu coloquei uma gravata. E é isso, gente. Esse coelhinho ele é bem fácil de fazer e rápido, né? Não vai muita coisa de material também. E você tem aí uma peça coringa que você pode usar chaveiro, aplique, você pode usar para enfeitar cestas de Páscoa, né? Com ovos de chocolate, ou se não potes decorativos também. Aí vai da sua criatividade. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. E dê um like se você gostou, isso ajuda o canal a crescer e eu vou estar sempre aqui com você, compartilhando minhas dicas, meu conhecimento e as minhas ideias. Um beijo e até a próxima!